Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula com Café com o professor Ricardo Ziegler. Essa é a nossa 11ª aula, nossa preparação para questões discursivas voltada para o CFO PM, certo? Para concurso para oficial da Polícia Militar. O que é que nós temos de novo aqui nessa questão? O que acontece? Na última aula, a gente fez uma questão que diz respeito a uma redação, né, pessoal? Era uma redação, uma questão, um texto argumentativo dissertativo por um tema relacionado à atividade policial militar, né? Falava sobre unificação das polícias e tudo mais. A gente montou um esqueleto, comentou, enriqueceu vocês com argumentos para que vocês escrevam um tema dessa natureza. Bom, pode acontecer, sim, né, da sua prova vir um tema, uma questão discursiva nesse sentido. Só que a minha aposta, certo? E o que eu acho que é mais importante para vocês se prepararem é para questões que envolvam conhecimento jurídico. A gente já falou sobre isso, né? Muito em breve, todos os concursos para oficial da Polícia Militar exigirão bacharel em Direito. Talvez ele daqui a 6 anos, pelo menos, isso vai acontecer. Né? Mas eu imagino que seja uma tendência, né, das unidades da federação a se aproximar, a prova aproximar muito próximo daquilo que é uma prova de delegado e tudo mais. Né? Ou as provas das polícias que já exigem bacharel em Direito. Santa Catarina, Minas, Goiás. Tá bom? Então, nós preparamos esse curso, né, com essa pegada. A gente faz, né, resolveu já muitas questões discursivas de CFO anteriores e por que que é importante, né, resolver a questão do CFO? Qual é a diferença, né? Cara, tem que trabalhar direito penal militar, certo? Direito penal militar, direito processual penal militar são disciplinas, senhores, que é bom que vocês estudem ela depois que você já tem uma boa base de direito penal comum e você já tem uma boa base de direito processual penal comum e, muito importante, já conhecem a legislação castrense, já sabem quais são os postos, as graduações, né, o que que significa a hierarquia e disciplina, aí você começa a estudar direito penal militar, beleza? Mas, e aí, o que aconteceu, pessoal? A gente já fez muitas questões de prova de CFO-PM. E aí, o que que eu tava olhando? Cara, tem quase nenhuma mais questão, velho, de aspecto jurídico, assim, de pegada jurídica, né, de questão discursiva. Pelo menos recente aqui, até 2015, né? Puxar um pouco mais para trás, talvez eu encontre ali. E aí eu já tenho, né, um material que eu preparo para meus alunos da mentoria do CFO, que é a Oficinas das Discursivas. Eu já tenho algumas questões que eu já elaborei e eu estou disponibilizando essas questões para vocês, certo? E vou corrigir com vocês também aqui nessa aula de hoje, beleza? Eu espero que seja proveitosa, que vocês gostem e, como a gente sempre fala, né, eu sempre peço a Deus que seja útil, né? Que vocês terminem essa aula, caraca, professor, aprendi uma coisa nova, vai ser importante e, se Deus quiser, vocês consigam também uma aprovação. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, Murilão, bom dia, Joana. Vamos nessa. Então, deixa eu ler a questão, né? A questão está lá no grupo, eu vou ler a questão para a gente resolver aqui no nosso, na nossa aula. Então, é uma questão hipotética, né? Uma situação hipotética, mas vamos lá. João, Cabo João, serve no 88 BPM e exerce suas funções no paiol de munições de sua unidade. E durante 15 dias, ele subtraía e se apropriava de 5 munições de 9 milímetros. As ações ocorriam sempre no começo do expediente e as munições eram substituídas por cartuchos vazios para que a fiscalização do oficial de dia não percebesse. No 15º dia, o oficial de munições, Tenente Paz, percebeu o desfalque das munições e já estava desconfiado do Cabo João, pois no paiol só trabalhavam o Cabo João e o Sargento F. Silva, que estava de férias. Opa, calma aí que tem alguém com áudio ligado. Deixa eu ver quem é. Vou vocês tudo aqui. Meu amigo Vinícius Rocha, professor também, seja bem-vindo, meu amigo. Beleza? Vamos lá. Onde a gente parou? Certo. Então, só tinha duas pessoas que trabalhavam, três, né? O chefe do paiol, o oficial de munições, o cabo João e o sargento F. O F. Silva estava de férias. O tenente desconfiou, descobriu o desfalque da munição e desconfiou do cabo João. Beleza? Ele esperou o término do expediente para tentar prender ele em flagrante. Então, ele esperou
o termo do expediente para tentar prender em flagrante. Quando o cabo João estava chegando próximo ao corpo da guarda para sair, Tenente Paz determinou que João parasse o veículo e descesse do carro. E daí realizou busca pessoal e veicular, encontrando no porta-malas 5 munições de 9 milímetros do mesmo lote de munições do paiol da unidade. Foi dada a voz de prisão em flagrante em favor do cabo João e instaurado um inquérito policial militar para apurar o destino das demais munições. No curso do IPM, antes mesmo de receber a denúncia, Cabo João confessou que havia subtraído as demais munições e se comprometeu a devolvê-las, a restituir o dano causado à administração militar. E aí vamos para primeiro item aí do nosso caso hipotético, né? Primeira questão: qual foi o crime praticado pelo Cabo João e seria possível um civil responder pelo mesmo crime? Outra coisa, tá, pessoal? Só para tranquilizar o coração de vocês aqui. Essa questão que eu elaborei, tá? Ela está num nível bem acima, não sei se vocês perceberam, né? Bem acima das questões discursivas de prova de CFO. Certo? Ela envolve vários aspectos do direito penal, do direito processual penal e do direito penal militar e processual penal militar. Certo? Então, tem itens sobre todos esses assuntos. Então, a sua questão discursiva ela não vai vir nesse nível. Mas, professor, por que você fez a questão assim? Porque é treinamento difícil, combate fácil. Certo? Além disso, é uma questão de estudo, entende? Hoje, vocês vão revisar vários temas do penal militar, do processo penal militar, do direito penal comum e do processo penal comum, entende? Então, é uma oportunidade de a gente estudar. Mas, sim, fiquem tranquilos, a questão de você não vai vir nesse nível, assim, né? Então, com tantos aspectos que você tem que se lembrar. Pô, lembrar qual a natureza de continuidade delitiva, certo? Quais as causas de redução de pena e tudo mais, né? Eu creio, né, que não venha num nível assim. Embora a prova do CFO da PMDF, a questão discursiva, pediu até a pena do crime de desacato militar, né? Mas o Cadu falou, ó, peculato sim, o civil pode praticar o mesmo crime. Qual é o cuidado que a gente tem que estar? Então vamos lá. O crime é de peculato, beleza? Por quê? Porque o Cabo João, ele trabalhava no paiol. Então as munições que ele se apropriou em razão do cargo. Não é furto. Se fosse outro militar que não trabalhasse no paiol, aí sim a gente poderia estar falando de furto. Mas nesse caso aqui, pessoal, eu estou falando do militar que toma, né, que subtrai o bem público em razão do seu cargo. O peculato no direito penal militar, ele tem uma característica bem interessante que você não observa no peculato comum, que é isso aqui, ó. Ele tem uma causa de aumento de pena, certo? Quando o valor é superior a 20 vezes o salário mínimo, certo? Você não observa isso no Código Penal comum, né? Então, é interessante isso aqui, vocês ficarem atentos. Então, foi o peculato o crime que ele praticou. Professor, um civil pode responder por um peculato do Código Penal Militar? Pode. Por que que ele pode? Porque você tem a questão da comunicabilidem das circunstâncias ou condições de caráter pessoal. Tá bom, pessoal? As condições são aquelas, né, que dizem respeito ao agente do crime, a incidência, a minoridade, certo? Mas como assim, professor? Porque quando eu leio aqui o 53, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: punibilidade de qualquer dos concorrentes, independente dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade. Não é isso? Não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal. Opa! Então, não se comunicam. O fato dele ser militar, de ser servidor público, não se comunicam. Não é isso? Salvo quando elementares o crime. Então, presta atenção, pessoal. As circunstâncias pessoais, as condições pessoais, a regra é que elas não se comunicam com os outros coautores. Ok? Elas não se comunicam. Se tivesse um civil envolvido com o Cabo João, e, por exemplo, esse civil fosse reincidente, ou o Cabo João fosse reincidente, certo? Essa circunstância pessoal não se comunicaria. A reincidência é o quê? Ela é uma causa é uma circunstância agravante lá na segunda fase da dosimetria da pena. Então, essa circunstância dele ser reincidente não se comunica, essa é a regra, porque é uma condição pessoal, certo? Se tivesse uma motivação do crime, o cara está praticando um crime por motivo fútil e tudo mais, essa circunstância dessa motivação do crime também não se comunicaria. Por quê? Porque elas não são elementares do crime. Agora, a condição de militar é elementar desse crime. O que é um elementar do crime, senhores? Elementar do crime
tá? Eu vou explicar de uma maneira é, coloquial, são as palavrinhas, cara, que descrevem um crime. Então, as palavras que descrevem uma infração penal, a gente chama de elementar do crime. Por quê? Porque se eu retirar essa palavra, né, o crime não subsiste. Se eu tirar aqui em razão do cargo ou comissão, eu não tenho mais o crime de peculato. Posso ter furto, posso ter outros crimes, posso ter apropriação indébita, mas não peculato. Compreendem isso? Então, o cargo, certo? Ser militar, nesse caso aqui, do Código Penal Militar, é uma elementar do crime. É uma elementar do crime. E, nesse caso, elas se comunicam. Então, o civil pode, em tese, praticar esse crime com o militar. Beleza? Porque a gente está aqui na regra da coautoria, que é as circunstâncias pessoais que são elementares do crime, elas se comunicam. Só que aí o Cadu falou, ele pode responder. Só que tem um peguinha, velho. Tem um peguinha aqui, Cadu. Qual o peguinha, pessoal? Era um batalhão de polícia militar, senhores. Era um batalhão de polícia militar. Presta bastante atenção nisso aqui. Velho. Então, o civil, ele não pratica crime militar na esfera estadual, ok? O civil não vai responder por um crime militar, ele não vai responder na justiça militar, ele não vai ser processado e julgado na justiça militar quando pratica, em tese, um crime militar contra as forças estaduais. Então, se um civil desacata um policial militar, não é crime militar. Por quê? Porque ele não vai ser julgado na justiça militar. Vocês lembram da nossa escadinha para definir o crime militar? A gente já falou isso em outras aulas. Primeiro passo é definir se houve crime, perfeito? Nesse caso aqui, né, vamos colocando aqui a questão hipotética do civil estar em coautoria, nós tivemos crime? Sim, vimos que temos crime de peculato, perfeito. Superamos a primeira degrau da nossa escadinha para verificar se tem um crime militar. Segundo degrau da escadinha é verificar se encontra amparo lá no artigo 9º do Código Penal Militar, certo? Então, quando a gente vai lá no artigo 9º, inciso terceiro, a linha A, comete, são crimes militares, consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes praticados por civil, militar da reserva ou reformado, contra a administração militar, o patrimônio da administração militar ou a ordem administrativa militar. Então, opa, superamos o segundo degrau, estamos diante, né, provavelmente, um crime militar. Só que o terceiro degrau, ele é crucial, pessoal. A competência para julgar o crime é da justiça militar? Porque se não for, lógico, vou ter algumas discussões relacionadas ao crime doloso contra a vida de civil e tudo mais, mas para sua prova, velho, certo? Se não atender esses três requisitos, esse terceiro requisito aqui da competência da justiça militar, acabou, velho. Né? Não é crime militar. Caso nós temos essa situação. Por quê? Porque a justiça militar, senhores, ela só julga militares dos estados, a justiça militar estadual. Ela só julga militares dos estados. Ela não julga civil. O que aconteceria com um civil que praticasse com o Cabo João em coautoria esse crime? O civil ia ser julgado na justiça comum pelo crime de peculato do Código Penal comum, certo? E o João seria julgado na justiça militar no caso, nos crimes militares definidos em lei, no caso do peculato do Código Penal Militar, certo? Essa era a conclusão. Então, o que teria que responder? É possível, sim, o civil responder em coautoria, entretanto, como se trata de um crime praticado na esfera estadual, o civil não responderia, não seria processado e julgado na Justiça Militar, porque a Justiça Militar Estadual julga exclusivamente militares dos estados. Tranquilo? Cara, um examinador que fizer uma questão dessa aqui, ele tem o seu local, né, velho? Guardado, né? Nas trevas, né? Pelo amor de Deus, ia ser. Mas, meu irmão, o objetivo é esse aqui, cara. Vocês estão aprendendo, né? Vocês aprenderam aqui, ó. Nesse tema aqui, nessa questão aqui, a gente já percebeu a diferença do crime de peculato para o crime de furto, parte especial. Percebemos a diferença do peculato do Código Penal Militar com o Código Penal Comum. Segundo, estudamos concurso de pessoas e comunicabilidade das circunstâncias pessoais. Relembramos o que é uma elementar do crime e relembramos a competência da justiça militar na esfera estadual. Beleza? Então, em uma questão a gente conseguiu, certo? E eu procuro fazer isso muito, né? Meus alunos aí da mentoria sabem disso.
Cada questão que a gente resolve, cara, nas nossas reuniões, né? Cada assunto que a gente trata nas nossas revisões, a gente pega a questão, cara. Se tiver aspecto de direito administrativo, a gente fala. Se tiver aspecto de direito constitucional, a gente fala. A gente espreme lá o máximo possível de conteúdo daquela questão. Beleza? Próxima questão discursiva. Perdão, a linha B aqui, né? O segundo item lá. Em virtude do cabo João ter sido flagrado com uma pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento, é possível ele ser beneficiado pelo princípio da insignificância ou alguma causa de diminuição de pena? Ou ainda, o juiz considerar como infração disciplinar a sua conduta? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos trabalhar essa questão? Provavelmente vocês já viram esse julgado, né, no STF, quem estuda jurisprudência, que quando Pedro Leal falou, ó, não cabe insignificância, não se aplica insignificância na Justiça Militar da União. Cadu, mais uma vez, a gente está aqui tratando de um militar estadual, tá? Mas você está certo, beleza? Vamos lá, vamos estudar esse tema aqui. Vocês provavelmente se lembram desse julgado do STF, né? O cara foi pego, acho que com uma munição, né, de 38, desacompanhada do revólver, e ele conseguiu ser absolvido pelo princípio da insignificância. Tá? Primeiro ponto que a gente está falando aqui não é desse caso, não são crimes do Estatuto do Armamento, perfeito? Nós estamos aqui diante de peculato. Peculato é um crime contra a administração pública. A regra geral é que não se aplica, tá? Você vai ter julgados isolados ali, né? Vai ter posicionamentos, por exemplo, descaminha contra a administração pública, né? Contra a ordem tributária e cabe insignificância. Você vai ter alguns julgados isolados, mas para sua prova, cara, que você tem que levar isso aqui, ó. Súmula 599, insignificância inaplicável nos crimes contra a administração pública. Professor, existe aplicação da insignificância no penal militar? Cara, tem julgados isolados também, tá? Mas para sua prova objetiva, você vai levar que não é possível. Foi o posicionamento que o Cadu botou. Não é possível aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque todo crime militar, certo? Ainda que não seja diretamente violado os pilares das instituições militares, a hierarquia, a disciplina, ao menos indiretamente, eles são atingidos. Esse é o posicionamento. Você vai ver em julgados do STM essa expressão. Olha, ainda que o crime seja contra a pessoa, né, uma lesão corporal, como se trata de um crime militar, a hierarquia e disciplina também foram abaladas, portanto, não se aplica o princípio da insignificância, porque não são bens disponíveis, certo? Esse é um melhor posicionamento que você pode levar para sua prova. Você pode, né, dependendo da questão, falar princípio da insignificância no direito penal militar. Você pode comentar, não, tem julgados isolados, né, em algumas instâncias que admitiram, mas a regra, né, o entendimento majoritário da doutrina, a jurisprudência, é que não se aplica, tá bom? É, o Cabo botou aqui, essa era a pergunta dele, né? Tá certo. Vamos lá. Então, essa é que vocês deveriam colocar. Olha, não cabe o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, é, um crime contra a administração pública, não cabe também, né? Em crimes contra a administração militar, você tem o mesmo entendimento. Os bens jurídicos, né, tutelados pelo direito penal militar, eles são indisponíveis. Então, a ideia, né, a ideia majoritária, isso é bom citar na questão, tá? A posição majoritária da doutrina e da jurisprudência é que não cabe princípio nem significância nos crimes militares, tá bom? Então, a gente superou aqui o primeiro item, né? Não pode. Agora, alguma causa de diminuição de pena, certo? O juiz poderia considerar como infração disciplinar a sua conduta? Aqui foi um peguinha que eu fiz para pegar aquele cara que sabe demais. Porque vejam bem, se fosse o crime de furto, o que a gente tem no crime de furto do direito penal militar? E aí, vou fazer uma conexão com essa ideia do princípio da insignificância, tá? Então, a gente já falou sobre isso. Olha só essa questão aqui, pessoal. Questão de juiz, tá? Agora, 2024, para o TJ de Santa Catarina. Quando o Código Penal Militar usa a expressão juiz pode considerar a infração como disciplinar, isso acontece, tá? Nos crimes de lesão corporal, 209 parágrafo 6º, lesão corporal levíssima, no furto atenuado, 240 parágrafo 1º, e no dano, tá? No dano atenuado. Beleza? Você tem essa expressão.
O juiz observa, aconteceu o crime, só que por uma série de circunstâncias, né? No caso do furto, de pequeno valor a coisa, ele restitui, certo? No 260 também, ele repara o dano. O juiz fala, não, ok, então não vou, certo? Não vou receber essa denúncia e vou tratá-la, né, como infração disciplinar. Beleza? Dessa sentença. Qual é a consequência dessa sentença, senhores? Isso é o quê? É uma causa de uma excludente de licitude, é uma excludente de culpabilidade, é um perdão judicial, certo? Não. A doutrina entende que isso é a letra A. Supralegal não ficou legal, né? Porque se está previsto expressamente no Código Penal Militar, não poderia ser supralegal, né? Mas é uma excludente de tipicidade. É uma excludente da tipicidade material. Ora, o crime aconteceu, a subtração aconteceu, o dano aconteceu, a tipicidade formal foi atendida. Só que o juiz fala: não, tudo bem, a tipicidade formal foi atendida, mas em virtude da situação concreta, como é muito pequena a lesão, como é muito pequeno, certo? O valor da subtração e o camarada restituiu o bem, ou reparou o dano, eu vou considerar isso aqui somente como infração disciplinar. Ele absolve o réu, certo? E envia a sentença para que a administração militar aplique, né, uma sanção disciplinar. O que mais que vocês lembram que é uma hipótese que afasta a tipicidade material? O princípio da insignificância, senhores. Então, eu quero só que vocês. Isso aqui já é uma questão, né, um pouquinho mais profunda. Se perguntarem para você, aplica o princípio da insignificância no direito penal militar? Falso. Agora, existem causas que afastam a tipicidade material no direito penal militar? Circunstâncias, causas, hipóteses? Verdadeiro. Anota isso aí. Princípio da insignificância no direito penal militar. Regra não se aplica. Segunda pergunta. Segunda pergunta. Existem causas de atipicidade material no direito penal militar? Sim. Aí sim. Que é no furto atenuado, no dano e na lesão. Na lesão levíssima. Beleza? Professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque o princípio da insignificância, senhores, e aí vai minha crítica a esse instituto, ele é uma cláusula de responsabilidade total, velho. O cara vai lá, furta um sabonete na farmácia. Ok, o direito penal é a última ratio, não deve ser aplicado e tudo mais. Beleza, só que o cara, ele não responde civilmente, certo? Se ele for servidor público, ok, ele pode ser que ele tenha, né, alguma repercussão na esfera administrativa. Então, você tem essa situação. Aqui não, no direito penal militar não, não é insignificância. Ok, você foi absolvido penal, mas você vai sofrer uma sanção, certo? Então tem uma diferença sutil aqui e que eu trago para vocês. Não sei se todo mundo sabia, né, dessas hipóteses aqui no Código Penal Militar. Beleza? Bom, aí vem a segunda parte da questão. Então a gente já viu que ele não pode ser beneficiado pela insignificância. A gente já viu que o juiz não pode considerar como infração disciplinar, por quê? Porque não foi um crime de furto. Agora, teria alguma causa de diminuição da pena, né? Lembrando que no peculato culposo, né, é que existe a causa de diminuição da pena quando se ocorre depois da sentença, né? Se é antes da sentença, ele pode até extinguir a punibilidade no peculato culposo, né? Mas o peculato dele não foi culposo, foi doloso, né? Se é depois da sentença, ele reduz a metade a pena. E outro tema, senhores, isso aqui vai estar na sua prova. Isso aqui vai estar na sua prova, essa discussão aqui. Tá? Arrependimento posterior. Pessoal, o direito penal militar, ele não possui o instituto do arrependimento posterior como cláusula geral de diminuição de pena na parte geral do Código Penal Militar, certo? No Código Penal comum, todo crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, em que se restitui a coisa antes do recebimento da denúncia, o sujeito tem o direito a reduzir a pena de 1 a 2 terços.
Mas no Código Penal Militar você não tem essa previsão. Inclusive, por que que eu estou falando que vai cair? Porque o legislador, quando alterou o Código Penal Militar, ele incluiu o arrependimento posterior. Seria o artigo 16A do Código Penal Militar, mas o presidente da República vetou o arrependimento posterior. Portanto, meus senhores, isso é um tema que está bem quente, tá? Porque foi objeto de discussão calorosa entre doutrinadores do direito penal militar, entre quem, quem reformou o Código Penal Militar, e nós tivemos o veto presidencial, na minha opinião, né, incoerente, né? Porque procurou-se nessa mini reforma do Código Penal Militar equiparar, né, o Código Penal comum com o Código Penal Militar em várias situações. Por exemplo, concurso de crimes, que é o nosso próximo assunto aqui. Ficou equivalente. Antes não era. Pessoal, no Código Penal Militar não tinha concurso formal, crime continuado, não tinha ficção jurídica. Era tudo cúmulo material, meu brother. E agora mudou, certo? Então, em várias situações, procurou-se essa similitude, né, essa congruência com o direito penal comum, e aí, no arrependimento posterior, por algum motivo, não teve. Você tem na parte especial do Código Penal Militar, em alguns crimes, né, crime de furto, receptação, estelionato, crimes sem violência, uma hipótese de redução de pena se o sujeito restitui a coisa, como está aqui, ó, no furto atenuado. Se a gente é primário, de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, né? Ele nem exige a restituição, né? No parágrafo segundo ele fala, olha, a atenuação também é aplicável no caso que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao dano ou repara o dano, antes da ação penal. Então, parece com arrependimento posterior, só que não é, não está como uma cláusula geral, ela se aplica em casos específicos, tá bom? Então, mais uma vez, se aparecer na sua prova, existe arrependimento posterior na parte geral do Código Penal Militar, como uma cláusula geral de diminuição de pena? Não. Existem alguns crimes específicos? Existe, tá? Não com esse nome, mas com a mesma característica, tá bom? Bom, vamos aí para o próximo item. Próximo item, explique a natureza jurídica da continuidade delitiva e quais seus requisitos. E como que o STJ entende que deve ser fixada a pena do crime continuado e suas consequências nos crimes militares. A diferença em relação ao direito penal comum, então já respondi essa aqui, né? Acabei de falar para vocês que a alteração do Código Penal Militar, meu café esfriou. A alteração no Código Penal Militar, ela promoveu essa equiparação, certo? Em relação ao concurso de crimes. O crime continuado, senhores, no Código Penal Militar, você tinha a descrição dele, mas, meu irmão, a consequência era o cúmulo material. Ele responderia por 15 furtos aqui no nosso exemplo, certo? A soma das penas poderia, então, ultrapassar. E aí, o que que é a continuidade delitiva? É uma ficção jurídica, né? Certo? Não é. De fato, ele praticou 15 furtos, certo? Só que o legislador, como medida de política criminal, para evitar uma pena muito desproporcional, certo? Para evitar uma pena muito desproporcional, ele criou esse instituto, certo? Da continuidade delitiva. E aí, o que acontece? Nesses crimes em que são praticados do mesmo modo de execução, no mesmo tempo e lugar, certo? E também, a jurisprudência trata desse espaço temporal de 30 dias. Se passar de 30 dias, a gente aplica, né, outra hipótese de concurso de crimes. Nessas hipóteses, ele vai pegar a pena do crime mais grave e aumentar de 1/6 a 2/3, certo? Em vez de somar as penas, você tem uma exasperação de 1/6 a 2/3. Então, lembre-se disso. Continuidade delitiva é uma ficção jurídica para fins de política criminal, para evitar penas desproporcionalmente muito altas. Tá bom? E como é que é aplicada essa pena? Senhores, a jurisprudência, né, ela já tinha um padrão, né? Os tribunais, eles aplicavam esse padrão de aplicação de pena no crime continuado. Dois crimes, 1/6. Três crimes, 1/5, né? 20%. Quatro crimes, 1/4. Cinco crimes, 1/3. Seis crimes, metade. Sete ou mais crimes, 2/3. Já era um padrão, certo? Na jurisprudência. Boa, Léo Lopes. Cara, gostei dessa pergunta. Professor, a continuidade eletiva, cara, vou até botar a correção que eu nem coloquei isso, cara. Né? Uma das hipóteses que afasta o princípio da insignificância é a continuidade eletiva ou a habitualidade criminal. Presta atenção, não crime habitual.
Mas a habitualidade, o camarada pratica com habitualidade determinados crimes, certo? Isso afasta a aplicação do princípio da insignificância. Quer ver um exemplo bom, Lopes? Recente, de julgado recente, recente assim, 2020, ó, no crime de descaminho. Então, o camarada vem, certo? E toda vez ele vai para o Paraguai e traz lá uma câmera fotográfica, três, quatro iPhone, beleza. Não ultrapassa R$ 20.000, certo? O imposto não recolhido. O que acontece? No crime de descaminho, quando não ultrapassa R$ 20.000, a gente aplica o princípio da insignificância, afasta a tipicidade do crime de descaminho e trata só na esfera tributária, certo? Administrativa. Agora, se o camarada faz isso pontualmente várias vezes, ele já caiu nessa situação, aí não aplica, certo? Em outros casos também, né? Pô, o camarada, beleza, ele tem furto insignificante, né? Furtos, pequenos furtos, mas ele tem 10 pequenos furtos. Cara, não, aí não aplica, certo? É uma hipótese, sim, de afastar. Muito boa pergunta, velho. Professor, qual a diferença entre crime habitual e continuidade letiva? Vamos lá. O crime habitual é uma classificação do crime, certo? Para se configurar o crime habitual, ele requer, né, uma permanência naquela conduta durante muito tempo. Explico para você. Por exemplo, o crime de manter uma casa de prostituição ou o crime de exercício ilegal da medicina. Cara, se o cara faz uma vez isso, certo? Ó, vou alugar uma casa aqui e montar um cabaré. Um dia, um final de semana. Ou ele vai lá, né, e só um detalhe, né, nessa questão do caso de prostituição, lembrar que a jurisprudência entende que só é caso de prostituição se houver exploração, né, das pessoas que trabalham lá, né? Se não houver exploração, considera adequação social e tudo mais, beleza? Mas, por exemplo, exercício legal da medicina. Se o cara vai lá, ou fala, o cara é enfermeiro e fala que é médico, né, e abre ali começa a atender um dia lá as pessoas. Não configura o crime, que é um crime habitual. Ele requer essa habitualidade, ele requer que o cara mantenha essa estrutura, né? Por cidade do interior, o cara fala que é dentista, o cara não tem diploma, mas é ele que exerce lá, a função durante anos. Aí você tem a habitualidade, tá? A continuidade delitiva não é uma classificação do crime, mas sim uma causa de aumento de pena, perdão, uma ficção jurídica, né, que vai impor um aumento de pena naqueles crimes em que há, né, a mesma execução no mesmo tempo, no mesmo lugar, certo? Então se assemelham nesse quesito. Ah, ocorre no mesmo tempo, né, no mesmo modo de execução, mas o crime habitual é uma característica, certo? De uma classificação de crime. Por exemplo, você pode ter continuidade delitiva no furto, mas o furto não é um crime habitual, percebe? Você pode ter continuidade delitiva no peculato, por exemplo, mas o peculato não é um crime habitual. Se praticar uma conduta, ele pode ser criminalizado, mas o crime habitual não, ele requer, para se configurar, ele requer essa permanência, essa continuidade. Safo? Ah, beleza, Pedro. Cadu, na dosimetria da pena, aplica a pena base máxima, aumento, também dosa a pena base. Bicho, não entendi tua pergunta não, Cadu. Deixa eu terminar aqui de explicar o item, e aí a gente volta com essa pergunta tua. Bom, dito isso, tá, pessoal? Na continuidade deletiva você já tinha isso aqui. O que que eu botei lá do STJ? Professor, isso vai cair na minha prova do CFO, perguntando o posicionamento do STJ. Não, filho, mas, cara, você tem que conhecer as súmulas, principalmente as súmulas aprovadas recentemente. Foi isso que o STJ fez. Então, como já era algo consolidado em todos os tribunais, ele aplicou, ele criou, ele simulou essa forma de causa de aumento de pena na continuidade deletiva. Beleza? Então, vamos lá. Já explicamos a natureza jurídica da continuidade delitiva, falamos os requisitos, né? Mesmo tempo, modo de execução, tudo mais. Falamos de como a STJ entende que deve ser fixada a pena. E agora vamos falar sobre o crime militar e a continuidade delitiva. Tá? Entendi. Entendi a pergunta agora. Esse de um sexto a um terço é aplicada na pena máxima ou é na pena aplicada no caso concreto, certo? Então, por exemplo, primeiro o juiz. Lembra das fases da aplicação da lei, da aplicação da pena? Primeira fase, fixar a pena máxima.
a pena base, né? Então ele vai lá no artigo, no caso do Código Penal comum, ele vai lá no artigo 59. Vamos lá, pessoal. Pergunta muito boa do Cadu aqui, gostei. Ele pergunta como é que é aplicada, né, essas frações na continuidade Botou delitiva. É aqui, sobre ó? a pena máxima do crime em Não, bora. abstrato ou na pena em concreto. Aí a gente tem que lembrar de aplicação da pena, certo? Então, primeira fase da aplicação da pena. O juiz vai lá no artigo 59, no Código Penal Comum, e analisa as circunstâncias judiciais. Ah, os antecedentes, a boa conduta social, o comportamento da vítima, os motivos, né? São 8 quesitos lá. Ele analisa e fixa a pena base. Ó, beleza, vou fixar a pena base aqui. No Brasil, a gente tem uma política de fixar a pena base no mínimo, né? Isso já é pacificado, né? Mas, enfim, ele fixa a pena base. Na segunda fase da aplicação da pena, onde ele vai? Nas circunstâncias atenuantes e nas circunstâncias agravantes, nas genéricas, né? Que estão lá no Código Penal. Ah, os motivos do crime, certo? Foi um motivo fútil. Ah, um agravante, ele é reincidente. Opa, então prepondera, inclusive, né, ele tem que ser considerado. Vai ter um aumento de pena, só que na segunda fase, né, também não pode ultrapassar o máximo legal de aplicação da pena. Nem diminuir, nem se tiver um atenuante, não pode diminuir abaixo do mínimo legal. E aí, na terceira fase, é que é a exasperação, né? Que se aplica às causas de aumento de pena. Então, respondendo a tua pergunta, Cadu, a continuidade delitiva, o juiz vai fixar a pena base, vai ver se tem agravantes ou atenuantes. E aí, só na terceira fase, na pena em concreto, que ele já definiu, é que ele vai aplicar. Não, agora vamos aplicar aqui esse 1/6 a 2/3. Beleza? Vamos lá. Sobre a continuidade delitiva, pessoal, como eu falei para vocês, cuidado, tá? Cuidado. Professor, estou estudando direito penal militar, curso massa, renomado e tudo mais, velho. Tem que estar atualizado. Concurso de crimes no penal militar mudou, tá? É a mesma regra do direito penal comum, certo? É a mesma regra agora. Não tem mais, certo? A ideia, né, do cúmulo material em todas as circunstâncias. Você vai ter lá a classificação do concurso formal, do concurso material e do crime continuado, do concurso formal específico, certo? Do crime continuado específico, perdão, do concurso formal impróprio e do crime continuado específico. Então, anota aí, quais são as 5 formas de concurso de crimes que a gente tem no Código? Concurso formal impróprio, concurso material, crime continuado e o crime continuado específico, que é esse aqui, ó. O juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade da agente, motivos e circunstâncias, pode aumentar a pena de um só dos crimes idênticos ou mais grave até o triplo, observado as regras do parágrafo primeiro, que é a questão do desígnios autônomos, né? Beleza? E ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá aqui, ó. Beleza? Ó, tá vendo? Por isso que eu acordo atrasado para aula. Um despertador velho aqui, 7h44. Aí não, filho. Já começou aqui. Tô falando isso porque na última aula, né? Eu acordei mais tarde, a gente começou mais tarde a aula. Beleza, pessoal? Então não mudou. Mudou, quer dizer. Fica atento a isso aí, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. A prisão em flagrante, a busca pessoal e veicular realizada pelo tenente Como é que tá no Paz. horário? Aí a gente 7h45. vai no nosso Código Penal Militar. Isso aqui é sorte dos audazes. Vamos lá no nosso Código Penal Militar, ver os fundamentos para realizar a busca pessoal e veicular e os fundamentos da prisão em flagrante. Pessoal, são os mesmos fundamentos do Código de Processo Penal. Esse tema, tá? Busca pessoal, ele vai estar na sua prova, cara. É um tema mais atual da jurisprudência e que tem uma forte relação com a atividade policial militar. Então a gente tem que dominá-lo. Eu já desliguei o microfone aqui, Esther, de quem estava ligado. Obrigado por avisar, querido. Beleza? Então vamos lá. A busca pessoal no Código de Processo Penal Militar tem a mesma ideia, independe de mandado, certo? Deve ser feita quando houver fundada suspeita que alguém oculte instrumento, produto do crime ou elemento de prova, ok? A única peculiaridade aqui no processo penal militar é que tem que atender à hierarquia do posto da graduação durante o inquérito, tá? Tem que ser realizado por oficial, ok?
no curso do inquérito e atendida a hierarquia do posto ou a graduação de quem sofre, certo? Então, e ele descreve, né, o que é a busca pessoal. Consiste na procura do material nas vestes, nas pastas, na mala e outros objetos que estejam com a pessoa revisada, quando necessário, no próprio corpo, certo? Então, o Código de Processo Penal militar tem só essas peculiaridades que a gente tem que observar, mas é a mesma regra. Depende do mandato, tem que ter fundada a suspeita. E aí lá na Justiça do STJ, né, você fala, ele trouxe uma insegurança jurídica porque ele fala, olha, tem que ser observada, tem que ser descrita uma circunstância concreta. Só que aí, quando fala de tráfico de drogas, meu Deus, eles, né, consideram a prova ilícita qualquer coisa que, né, o policial militar, né, falar lá na audiência de instrução de julgamento. O STF tem um julgado recente aí do Gilmar Mendes, que ele fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, ele fala, tá? Que, olha, se o policial militar não puder realizar uma busca pessoal, uma abordagem, em virtude de fuga, em virtude de movimentos bruscos, de movimentos que são considerados suspeitos pela ciência aplicada à atividade policial, você vai inibir a atividade de segurança pública. Então, eu entendo que o STF meio que botou uma pau de cal nessas decisões teratológicas aí do STJ, certo? Mas, provavelmente vai ser um tema de discussão na sua prova, beleza? Bom, no Código de Processo Penal Militar, a questão de flagrante, você também tem a mesma coisa, né? Do flagrante próprio, do flagrante impróprio, do flagrante presumido, né? Então, se o cara acaba de cometer o crime ou está cometendo, a gente tem um flagrante próprio. Se ele é perseguido, logo após, que faça acreditar que ele é o autor, é o impróprio. E aqui é o nosso caso, né, pessoal? Ele foi encontrado logo depois com instrumentos, materiais que façam presumir a sua participação no crime. Então, ele estava com munições, né, após o tenente lá tem identificado o desfalque de munições lá no paiol, certo? Então, há uma forte probabilidade dele ter sido, era o autor desse crime, foi preso em flagrante. A outra hipótese que a gente pode colocar aqui, né, que não está na lei, mas está na doutrina, é que o flagrante esperado, né? Lembra que eu botei para vocês? Olha, o tenente percebeu o desfalque, ele tinha um indivíduo que tinha, né, forte probabilidade de ter sido o autor, mas em vez dele ir lá na hora, lá, não, vamos lá, vou fazer uma busca pessoal nele. Cara, não, vamos esperar na saída do quartel, porque se faltar munição, eu vou dar uma de Johnson aqui, deixar como se nada tivesse acontecido. E na hora que ele pegar as munições, eu vou fazer essa abordagem nele, né? Se ele fosse lá no momento que ele percebeu o desfalque, já instaura IPM, pá, não sei o quê, talvez eu não conseguia realizar a prisão em flagrante. Flagrante esperado, ele não precisa de autorização judicial, tá, pessoal? É diferente da ação controlada no nosso, na nossa lei de organização criminosa, certo? Também na lei de drogas você tem essa situação. Né? Não é a mesma coisa. Tá? O flagrante esperado é esperar a melhor oportunidade para realizar uma prisão em flagrante, tá? Desde que você tenha um conhecimento prévio ali que um crime foi cometido, tá bom? Então você poderia trabalhar esses dois aspectos do flagrante esperado ou flagrante presumido aqui. No nosso caso, a busca pessoal, a revista foi lista dentro dos parâmetros do Código de Processo Penal Militar. Bom, e foi o último item, né, pessoal? Eu não botei nem a pergunta aqui do último item, né? Vou botar aqui para ficar legal no material. Só um minuto. O último item pergunta o seguinte, né? A restituição da coisa. Vou botar aqui, só um minuto. Item E. A restituição das munições, a confissão no curso do inquérito pode gerar algum benefício para o Cabo João? Ele pode ter a pena diminuída além do estipulado para o crime praticado? Como a gente falou, a restituição do bem e a confissão, senhores, nesse caso aqui, não tem nenhuma causa especial de diminuição de pena. Não posso diminuir, né, de um terço a dois terços. Não tem, tá? Não é causa, não é aplicada na terceira fase da aplicação da pena. Então, não se aplica, beleza? Mas tem uma hipótese, né? O Código Penal Militar, ele trata, né, que a confissão da autoria do crime, e aqui, no caso, era ignorada. O tenente ele desconfiava do camarada, né? Mas
Ele não tinha certeza absoluta, né, que era ele. Ele também não estava documentado no inquérito. Então, eu entendo que a autoria do crime estava em apuração, né, depois que se confirmou. Ele pode ter esse benefício da atenuação da pena pela restituição, é uma circunstância atenuante, mas não pode abaixar a pena além do mínimo estipulado pelo crime, tá bom? Então, era a única hipótese aí de diminuição da pena que a gente vislumbra nesse caso concreto. Beleza? Pessoal, foi isso aí. Ah, tem essa que... Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos acumular, porque não foram tantas questões. Eu fui muito bonzinho com vocês essa semana, né? Botei questão muito tranquila. E aí a gente deixa para semana que vem, a gente resolve mais questões do grupo, né? As questões que a gente está mandando, vocês têm resolvido, e aí a gente pega aquelas que têm um índice de acerto menor e resolve aqui, trabalha alguma coisa, né, de teoria, essas questões, beleza? Combinado? Então vou encerrar aqui essa gravação. Muito obrigado, tá? Eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês tirarem dúvidas, só vou encerrar a gravação, que a gente pode conversar sobre outros temas também. Beleza?